Chico, muito. Eu sei disso e manifestar. Marielle presente, Anderson presente, Renatinho presente. Enfim, hoje o nosso Lume é uma homenagem ao nosso querido Renatinho, mais uma entre as quase 300 mil vítimas desse holocausto sanitário promovido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou passar logo a palavra para o Henrique Vieira, pastor, ator e defensor de direitos humanos. Depois temos aqui Gabriele, que é filha do Renatinho, Chico, Tarcísio, e a gente vai dando seguimento. Renatinho, ou Henrique, é você, meu amigo. Olá, uma possível boa tarde a todos e a todas. Um abraço especial a Gabriele, filha do companheiro Renatinho. Eu conheci o Renatinho quando eu era adolescente para jovem, ainda em 2008, no contexto de Niterói, minha cidade de origem, minha cidade do coração. E quando eu conheci o Renatinho, eu não imaginava que 4 anos depois, em 2012, eu seria candidato a vereador em Niterói. Nós vencemos aquelas eleições. E o Renatinho, que eu já observava a sua luta, o seu compromisso com a justiça social, com os pobres, Renatinho se tornou o meu companheiro de bancada. Foram 4 anos de uma convivência praticamente diária com o Renatinho. E o Renatinho tinha compromisso efetivo com os pobres. Ele vivia falando isso. A causa dos pobres, a causa dos trabalhadores, a causa daqueles e daquelas que têm fome. Essas palavras não saíam da linguagem do Renatinho, estavam sempre presentes na boca dele. Por que estavam presentes no coração dele? Por que estavam presentes na história dele? Por que estavam presentes na vida dele? Renatinho fazia política por causa do seu compromisso com os pobres. Porque ele tinha no próprio registro de vida dele a luta pela sobrevivência, a luta pelo direito ao pão de cada dia, a luta pelo direito de trabalhar e voltar para casa e sustentar a sua família. Ele tinha esse registro no corpo dele, na memória dele, na história dele, em toda a luta que ele desenvolveu pelo direito de trabalhar, de sobreviver e de viver. E foi por essa luta, por sobrevivência, por dignidade, que o Renatinho entrou na política institucional. E quantas vezes eu presenciei com ele, eu testemunhei o Renatinho usando a tribuna da Câmara Municipal de Niterói para falar, Tarcísio, Chico, dessa expressão tão preciosa para a teologia da libertação, a causa dos pobres. Às vezes, no meio de discussões muito abstratas, às vezes no meio de discussões um tanto quanto descoladas da realidade, às vezes um pouco ali naquela tecnocracia do parlamento, o Renatinho injetava essas expressões para nos lembrar que o sentido de estar na Câmara Municipal não é a Câmara Municipal. O sentido de estar na política institucional não é a política institucional. O sentido da militância, arrebatava o Renatinho, é a causa dos pobres, é a causa dos trabalhadores, é a causa dos famintos, é a causa dos pequeninos. O Renatinho sempre lembrava nos discursos dele a razão pela qual estamos aqui, a razão pela qual fazemos política, a razão pela qual somos ativistas, militantes, escolhemos um partido, enfim, a causa dos pobres.
Com certeza, Henrique, a causa dos pobres. E convivendo com o Renatinho, muitas foram as vezes que depois de uma fala minha na tribuna da Câmara, em momentos de embate difíceis, quem me conhece mais de perto sabe que às vezes eu fico um pouco sensível demais. Eu não sei se eu quero perder isso na política institucional, mas eu confesso, Chico e Tarcísio, que o parlamento é desafiador, até para os nossos afetos, as nossas emoções. Às vezes desgasta, suga muito. Eu saí ali da tribuna da Câmara e o Renatinho me dava um forte abraço e me chamava carinhosamente de mestre. Olha só, eu jovem, eu novato na Câmara Municipal, eu que acompanhava o Renatinho desde muito tempo, sentado nas galerias da Câmara, eu era chamado às vezes pelo Renatinho de meu mestre, porque tinha ali um coração bom, porque tinha ali um coração generoso, porque tinha ali um coração comprometido, eu vou insistir, gente, com a causa do povo, com a causa dos pequeninos, com a causa dos famintos, com a causa dos pobres. Estava na boca dele, estava no olhar dele, estava no coração dele, estava na memória dele, estava no corpo dele, era a vida dele, era a luta dele, o defensor dos pobres, o defensor dos pequeninos, o defensor dos direitos humanos, com certeza, Henrique, a causa dos pobres. E para terminar, eu quero lembrar de um texto bíblico do Evangelho. Mateus capítulo 25, quando Jesus de Nazaré inaugura ou imagina o reino de Deus. Tarcísio e Chico, que também tem tradição aí da teologia da libertação, sabem de qual é esse texto. Eu posso até parar agora que eles vão recitar o texto de Mateus capítulo 25, que o Renatinho conhecia muito bem, quando Jesus disse assim, Gabriele: sejam bem-vindos ao reino de Deus. Vocês, quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando eu estava enfermo, vocês me socorreram. Quando eu não tinha uma pátria, uma casa, uma terra, vocês me refugiaram. E os justos perguntarão: mas Senhor, quando foi, Senhor, que nós te fizemos estas coisas? E Jesus respondeu: quando vocês fizeram a um destes meus irmãos, algumas traduções vão dizer, quando vocês fizeram a um destes pequeninos, vocês fizeram para mim, vocês fizeram comigo. Porque eu estou usando esse espaço no profundo respeito à liberdade religiosa, no profundo respeito à pluralidade de crenças, no profundo respeito à não crença religiosa, porque no limite o que importa é o amor e o compromisso com a vida, mas eu peço licença para, a partir da minha tradição de fé, com humildade, respeito, amor, sensibilidade à diversidade, eu peço licença para citar esse texto, quando Jesus de Nazaré basicamente definiu o critério da vida e da eternidade nisso. Qual é o teu compromisso? Porque se o teu compromisso é com quem tem fome, se o teu compromisso é com quem tem sede, se o teu compromisso é com o faminto, o sedento, o nu, o preso, o enfermo, o refugiado, o pobre, se o teu compromisso é com isso, o teu compromisso é comigo, o teu compromisso é com a vida. E daí Jesus disse: então seja bem-vindo ao reino do meu Pai. E Renatinho tinha um coração na eternidade. Renatinho tinha uma mística, uma religiosidade, uma espiritualidade, uma fé, uma transcendência, um outro vínculo com o espaço-tempo. Então eu me permito, na minha tradição de fé, no mais profundo respeito, imaginar que Renatinho ouviu de nós: até breve, companheiro, valeu por ter definido a sua ética de vida e de prática política no compromisso com os pobres. Até breve, companheiro. A gente se encontra no reino da justiça e da igualdade, do pão partilhado e da liberdade. Até breve, irmão.
Mas eu creio, Chico e Tarcísio, que Renatinho, ao mesmo tempo que ouviu até breve, companheiro, valeu por ter definido a sua vida pelo compromisso com os pobres, ao mesmo tempo ele ouviu do próprio Deus, do próprio Jesus, de todos os deuses, de todas as deusas do universo. Seja bem-vindo, companheiro. Seja bem-vindo onde está Dom Helder Câmara, seja bem-vindo onde está a irmã Dorothy, seja bem-vindo onde está Francisco de Assis, seja bem-vindo onde está Martin Luther King, seja bem-vindo onde está Frei Tito de Alencar Lima, onde está Dom Paulo Evaristo Arnes, seja bem-vindo, Renatinho, porque você definiu a sua vida, a sua prática política e as suas escolhas pessoais pela causa, a causa dos pobres. Portanto, quem dá a vida pela causa dos pobres transcende a própria morte e vive eternamente. No limite, essa é a crença que tenho e a saudade que guardo desse companheiro, seu abraço, sua generosidade, seu coração lutador, seu compromisso com a dignidade humana e com a causa dos pobres. Gabi, força, consolo, abraço, solidariedade e que nós possamos, com as nossas vidas, atualizar sempre o sentido que Renatinho deu à própria vida dele. Quando um companheiro valioso se vai, acho que todos nós aqui avaliamos e reavaliamos o sentido da nossa prática política, o sentido da nossa atividade política, e o sentido da nossa própria vida. Eu estou muito convencido de que a vida é breve demais para a gente ficar em torno de si mesmo, com pequenos projetos de poder. A vida é breve demais para a gente não gastá-la na causa da emancipação do povo, dos pequeninos e dos pobres. E agora eu quero reverenciar o coração de Renatinho. Até breve, amigo, vou sentir falta do seu meu mestre. Mas eu sei, Renatinho, que você vive na nossa memória, na nossa história, nas nossas fileiras, e creio só porque creio sem base alguma, creio como aposta, como intuição, como poesia, só creio, Renatinho, que você está pulando, amigo. E não é à toa que eu estou fazendo essa metáfora, você está pulando, meu amigo, livre de toda limitação, porque você definiu a sua vida pela causa dos pobres e de tudo que existe. Fraterno abraço, companheiro Renatinho, presente, agora e sempre. Henrique Vieira, pastor, ator, defensor dos direitos humanos e que tão bem fala de amor, nos emocionando profundamente com essa fala. Sem muita demora, eu vou passar a palavra para Gabriele, que é filha do nosso Renatinho. Gabriele, você. Obrigada a todos. Obrigada, Henrique. Você, com as suas palavras, eu acho que a gente consegue ter um afagozinho no nosso coração, assim, de saber que meu pai representava tudo isso que você conseguiu transformar em 10 minutos de fala, que meu pai era generosidade. E eu me sinto, às vezes, muito culpada por, às vezes, não conseguir entender que meu pai não era desse mundo. Meu pai era realmente de outro mundo. Meu pai era generosidade, era bondade, era se doar para o outro sem pensar nele. E, às vezes, eu brigava com ele: pai, mas você está deixando, às vezes, de pensar em você. Você, às vezes, está deixando de ficar comigo e com a minha mãe para ajudar as pessoas. E só agora eu consegui entender que isso era a vida dele. Ele era isso. Ele era feliz assim. O se doar dele para o outro, o se doar dele para os pobres, para os trabalhadores, para os deficientes, para as pessoas desprovidas de conhecimento, para os animais. Assim, isso, só agora eu me sinto muito culpada de só agora estar conseguindo entender isso.
porque eu não consegui entender que meu pai não era desse mundo, meu pai meu pai, na verdade, era do mundo, não era desse mundo material, né? E eu fico muito triste de não ter podido me despedir dele e de ter falado isso para ele em vida, apesar de na semana passada eu ter ido ao hospital e ter conseguido ver por fora do vidro. Eu pedi desculpa a ele, pai, perdão por nunca ter conseguido entender exatamente que você é do mundo e que a sua filhinha, porque eu tenho 37 anos e era capaz de eu fazer 50 anos e ele continuava me chamando de filhinha. E a sua filhinha talvez não conseguiu entender esse tempo todo que você cumpriu a sua missão, que você foi muito feliz ajudando os outros e não pensando em você. Então, assim, disso tudo, o que eu quero deixar muito registrado aqui é que meu pai era generosidade pura, meu pai era único, assim, e a bondade dele com o outro, a bondade dele com o próximo, eu acho que eu nunca vou conseguir encontrar ninguém nesse mundo igual a ele, e o que me conforta é saber que ele agora está descansando, que ele agora está descansando o pulmão dele, que ficou muito sacrificado, e que quando ele acordar, ele vai poder andar sem as muletas dele, no plano espiritual. Meu pai era uma pessoa muito espiritualizada, que eu tenho certeza que agora ele vai ser recebido muito bem, e que vai poder andar sem as muletas dele, e vai conseguir continuar guiando os meus passos, porque meu pai, ele, além de viver para o mundo, ele vivia para mim. Ele tinha muito orgulho de mim, ele tinha muito orgulho, e eu tinha muito orgulho de onde eu cheguei, ter sido criada pelo meu pai, ter sido tudo que eu tenho, tudo onde eu estou hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas eu moro em Portugal, eu faço mestrado em Portugal, e ele tinha um orgulho danado de mim, por eu ter largado tudo aqui, ter ido para Portugal estudar. E eu faço questão, assim, de mostrar para ele que tudo que ele fez, toda a dificuldade que ele teve para me criar, vendendo pano de prato e pano de chão na esquina da Pereira da Silva, valeu a pena. Porque eu tenho muito orgulho do meu pai, muito, muito. E eu quero muito agradecer a vocês por essa homenagem linda que vocês estão fazendo. Eu tenho certeza que quando ele acordar, do descanso que ele está tendo, que ele vai ver isso tudo que está sendo feito para ele. Eu tenho certeza absoluta que ele vai ficar muito feliz, porque ele gostava muito disso. Era a vida dele, fazer o bem para o próximo, olhar o próximo, estar envolvida nessa política que muitas vezes é suja, mas que hoje eu entendo que era a vida dele. Então, eu queria muito agradecer de verdade, do fundo do meu coração, em meu nome, em nome da minha mãe, essa linda homenagem que vocês estão fazendo para ele, e agradecer por todo o carinho, por toda a gratidão que vocês estão tendo pelo trabalho que ele prestou esse tempo todo, no mundo e na política. Obrigada. Desculpa, eu não consegui realmente me controlar. Desculpa, eu tentei e ensaiei, mas não deu. Gabriele, imagina, eu tenho certeza que teu pai tem esse orgulho todo que você falou. Não se sinta culpada por nada. Eu perdi minha mãe também no dia 29 de novembro, dia do segundo turno das eleições. Entendo bem, tenho esse sentimento que você está tendo hoje, ainda muito recente aqui no meu coração também. E assim, ele com certeza te admira muito. Chico, meu mestre, obrigado, tá? Por um depoimento, Gabriele, tão sincero aqui, né, nas redes sociais, público. Muito obrigado. Chico, meu mestre, vou passar a palavra para ti. Tempo de saudade, silêncio e solidão. Quem cantava isso lindamente era um mineiro que conheci através do Betinho, baita músico chamado Vander Lee. E o Vander morreu aos 49, do coração, não foi de Covid, subitamente. E ele era um apaixonado pela vida, um romântico, como dizia a música do seu maior sucesso, Tempo de Silêncio e Solidão.
Eu quero falar, sobretudo, com a Gabriele, que ela, sim, faz a melhor homenagem ao seu pai, trazendo esse depoimento de uma certa culpa equivocada que sempre temos quando os nossos queridos se vão antes de nós. Quando se perde pai e mãe, eu já perdi ambos. Meu pai, bem cedo, ele tinha 63 anos, eu tinha 12, 13. Minha mãe foi bem mais longeva, aos 97, lúcida até o fim. A gente fica percebendo que o nosso cordão umbilical, afinal, é cortado. É curioso isso, porque tem uma dependência amorosa, afetiva, mesmo poucas vezes manifesta, mesmo com afastamento, que é irrenunciável. Daí, Gabriele, você está aqui publicamente pedindo perdão por não ter entendido a dimensão pública e de devoção ao mundo do seu pai, que tem o seu preço, claro. Todos nós aqui, que vejo na telinha, que exercemos funções públicas, pagamos esse preço de pouca presença em casa, né? Eu já ouvi tantas vezes: como é que pode você dizer que ama tanto o mundo se não ama como devia quem está mais perto? Mas eu ouço isso, fico inquieto, preocupado, me sinto culpado, mas tenho certeza que, no fundo, como você acaba de testemunhar, há uma compreensão de que certas pessoas têm um zelo pelo mundo, pela sociedade, que se manifesta assim em pessoas concretas, mas não familiares, tantas vezes, que os tira um pouco do convívio mais íntimo, familiar. A gente está sempre com essa dívida, com essa carência. Por outro lado, essa dimensão do mundo e da sociedade tem que ser vivida por algumas pessoas com generosidade. E aí eu acho que está o grande valor do nosso Renatinho. Ele, vindo lá da dureza da vida, da aspereza, de cortar cana, de vender paninho nas esquinas de Icaraí, jamais renunciou à sua própria classe. Jamais fez da vida parlamentar, que é um ambiente burguês, predominantemente hipócrita, cheio de seduções de poder e de dinheiro, Renatinho jamais se deixou seduzir por isso. Ele mantinha o seu pé no chão, ele mantinha a sua caminhada esforçada na rua, nunca se inebriou com o palácio. Vendia pano, mas nunca passou pano em quem tinha ódio de classe, aos de baixo, aos pequeninos, aos ambulantes. Foi parlamentar, mas nunca ficou parlando sobre os luxos e os confortos burgueses que tantos parlamentares aspiram. Era cadeirante, sim, deficiente, mas muito mais rápido na dedicação aos outros, aos direitos humanos, aos animais, nossos irmãos de penas, patas, a natureza, nossas irmãs árvores, irmãs de raízes. Ele foi mais lépido do que muitos de nós, tantas vezes. Portanto, Gabriele, eu sei que essa sua lágrima está regando, e a nossa, em ponto muito menor, tudo que está vicejando no mundo de hoje, apesar da pandemia, apesar do antipresidente da Marcha à República, propagador do genocídio, que chega ao cúmulo, como fez ontem, de dizer: parece que só tem gente morrendo de Covid, e caricaturar, inclusive, o sofrimento daqueles que são asfixiados pelo descuido com a pandemia, imitando alguém que está com falta de ar. Olha, nós chegamos a níveis indescritíveis de desumanidade. Mas o que é o nosso alento, o que é a nossa força, o que nos mantém vivos, respirando, chorando, sim,
mas aflitos e contritos, sem perder a fé. E falo do lugar de quem, antes de ontem, viveu uma situação oposta à sua, Gabriele. Meu filho mais velho, querido, passou 10 dias no hospital e a gente rezando, sofrendo e acreditando na ciência, nos cuidados que ele recebia com Covid. E, pelo que dizem, é essa cepa mais pesada, uma carga viral violenta, mas ele, graças a Deus, saiu dessa, voltou para casa muito debilitado, mas com fé na vida e fé no que virá. Então, você vê, alguns choram, outros riem, mas todos esses compõem o enorme contingente dos que são sensíveis às causas da humanidade. A gente morre pelo que vive. Renatinho foi assim. O que o fez perder o ar foi também a infelicidade, as tristezas, ele injustamente não ter sido reeleito para mais um mandato magoou bastante. Eu sei que ele tinha queixas até de nós, seus irmãos do PSOL, isso é compreensível, é natural. Os nossos coletivos ainda são muito marcados por fragilidades, por debilidades. Nós muitas vezes cedemos a interesses particulares, mesquinhos, nessa disputa competitiva tão repetidora da sociedade que a gente critica. Mas Renatinho, claro, sabia muito bem que o tempo do Brasil é que o asfixiava, como a tantos, e acaba tirando a vida, como esse dia de hoje vai acabar por fazer, de mais de 288 mil pessoas. Mas, por outro lado, eu ando cada vez mais perto dessa imagem aqui, que eu ganhei de uma pessoa querida, artesanada, hoje é dia de São José, artesão, carpinteiro, operário, 19 de março, artesanada lá em Minas, em Pouso Alegre. Eu tenho certeza que Renatinho está tendo um pouso alegre, um descanso alegre. Eu estou com esse São Francisquinho aqui, de pano, de espiga de milho, de material orgânico, para lembrá-lo. Ele dizia, Francisco de Assis, Henrique, a melhor maneira de homenagear os nossos mortos é fazer o que eles fizeram. Então, Gabriele, nós somos todos agora, como compromisso, todos que estamos aqui. Eu estou vendo o Ricardo Borges, estou vendo a Renatinha, estou vendo o Paulo Eduardo, estou vendo Mônica Francisco, estou vendo o Tarcísio de Sons, que eu alcanço aqui na telinha. Todos que vamos nos seguir aqui nessa homenagem, vamos cumprir esse mandamento franciscano. Homenagear Renatinho, fazendo que o seu espírito de luz permaneça. Ele que, quando me encontrava, sempre me encabulava. Chico, você é um homem abençoado. Ele gostava de mim mais do que eu merecia, muito mais, nem se compara. E não só gostava, como manifestava esse afeto, esse querer bem, exagerado, jogado a meus pés, entre aspas. Ele sempre dizia, e acertou uma vez, disse que eu ia ter 240 mil votos. Todo mundo achou uma loucura, mas o Renatinho sempre foi meio enlouquecido pelo entusiasmo, pelo Deus que mora, eu estou falando no presente, dentro da gente. Isso nos faz delirar. Ele até acertou nessa previsão dos tantos votos aí. Mas o Renatinho, ele continua, Gabriele. Ele está dentro da gente. E como eu comecei com os versos de uma música pouco conhecida, Tempo de Saudade, Silêncio e Solidão, eu quero encerrar me dirigindo a você, que está aí estudando agora em Portugal, para orgulho do seu pai, uma terra que superou o salazarismo, o fascismo, a direita até um pouquinho mais civilizada que a extrema-direita do Brasil, tem um campo progressista hegemônico, com sensatez, enfrentando também o vírus, mas com muito mais sabedoria. Eu quero deixar com você os versos do Xará Chico Buarque, que dizia: sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar.
Gabriele e todos nós, em louvor ao Renatinho, naveguemos. Navegar é preciso. E Renato, como Renata, quer dizer renascido. Nós vivemos essa dor, essa continuada sexta da paixão durante toda a quaresma, mas é caminho para a ressurreição, para o renascimento, para a vida plena. Renatinho está em nós, Renatinho está no seio cósmico e amoroso de Deus. Assim sejamos. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado. Enfim, eu vou passar rapidamente a palavra para o Tarcísio para a gente dar seguimento, né, porque somos muitos, muitas e muitos falando hoje. Só queria dizer para vocês que se eventualmente vocês precisarem sair em algum momento da live, fiquem à vontade, até porque depois ela tem aqui um limite de 10 pessoas na tela, se eventualmente alguém entrar. Por enquanto ainda cabem mais 2, se eventualmente alguém entrar, a gente precisa criar espaço. Agora vi o PEG aqui também, enfim. Vai lá, Tarcísio. Olá, Ricardo, olá, companheiros e companheiras, olá, Gabriele, receba um grande e forte abraço, mesmo que virtual. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Renatinho marcou de forma cotidiana a cada um daqueles que estão aqui hoje e de tantas outras pessoas. Tal qual a gente, de uma certa forma, aprendeu com essa história do vírus, que as pessoas se contaminam de forma cruzada, as pessoas também se contaminam com a generosidade e a beleza umas das outras. Renatinho era capaz de fazer isso com tanta gente, em tantos momentos, que é um orgulho, Gabriele, ser do mesmo partido, ter sido amigo, ser companheiro e poder estar aqui hoje para dizer que Renatinho está presente em tantas outras pessoas, porque ele marcou a vida de tantas e tantas pessoas. Assim como o Ricardo falou, eu também perdi meu pai há menos tempo até, agora no dia 7 de fevereiro. Não se tem certeza absoluta até hoje se foi ou não foi vítima da Covid, ele não foi para o hospital por causa da Covid, mas certamente o processo se desenvolveu, ele pode ter contraído, inclusive, no próprio hospital. Foi mais uma perda, e estou aqui também, como diz o Henrique sempre nas suas falas, sentindo a dor do outro, sentindo um pouco da tua dor, lembrando da minha dor. E aí eu digo isso que o Chico estava dizendo de forma talvez um pouco mais direta. A dimensão da culpa sempre aparece, mas a gente, aos poucos, tem que afastá-la, porque a gente tem que sentir mais orgulho e lembrar que a gente também é a parte dessas marcas das outras pessoas que se cruzam ao longo do tempo. E Renatinho foi muito especial para todos nós. Renatinho morre de uma doença maldita, num estado genocida, e que a gente tem que fazer com que a nossa indignação e a raiva por saber que muita gente podia ter estado, podia continuar entre nós se não fosse essa política maldita que governa esse país. É claro que a gente não tem certeza se Renatinho estaria ou não entre essas pessoas, mas a gente tem certeza de que essa política genocida precisa parar. É preciso parar Bolsonaro, é preciso parar esse negacionismo, é preciso garantir a vida, é preciso conseguir vacinas. É preciso lembrar que Renatinho, que olhava para os mais pobres, de tantos e tantos trabalhadores ambulantes, de tantos e tantos camelões que hoje, por causa da doença, por causa da Covid, por conta da necessidade da garantia da vida, estão sem renda, porque o Estado brasileiro sequer é capaz de conseguir garantir renda emergencial para as pessoas. É preciso que a gente perceba nessa história, nessa defesa que Renatinho fazia da vida e dos menores, algo que permanecerá dando força para todos nós que não nos calaremos diante dessas políticas, não nos calaremos diante desse genocídio, seguiremos pedindo, como
Mônica Francisco, que vai falar depois de mim, também tem cunhado em uma frase que eu achei genial, né? Nem fome, nem vírus. Nós não queremos nem a fome, nem o vírus, nós não queremos a morte. Nós defendemos a vida como o Renatinho sempre defendeu. Vou ser breve para não repetir aquilo que todo mundo diz. Renatinho, quando me encontrava, era também de um entusiasmo enorme, né? Acho que a última vez foi ainda na campanha do ano passado, quando ele veio até aqui, Laranjeiras, a gente com todos os cuidados para fazer um vídeo de apoio à campanha dele, e ele todo orgulhoso dizendo: pô, Tarcísio, eu tenho o mesmo número que você, 5123. E eu orgulhoso disso. Orgulhoso disso. E ele dizia: professor Tarcísio, professor Tarcísio. Tentou, Chico, e sempre me dizia isso, que ele tinha adivinhado os 240 mil votos seus e que ia enviar, que eu ia fazer 2 milhões de votos para governador. Nesse caso, ele não acertou, né? Mas o entusiasmo dele tinha a ver com a vontade de que a gente fizesse desse mundo um lugar diferente. Ele sabia, e sabia que ele tocava a gente no sentido de que a gente podia ser portador do novo, do diferente, de um mundo melhor. E aí o entusiasmo dele era isso: nós vamos ganhar essa eleição, professor Tarcísio. Vamos fazer 2 milhões, 3 milhões de votos. Para governador, é claro. Né? Isso era um carinho e um entusiasmo que sempre me cativava. Quis o destino, e a gente preferia que não fosse assim, mas quis o destino, que Renatinho falecesse no mesmo dia em que se completaram 150 anos da Comuna de Paris. Do dia em que trabalhadores, operários, artesãos, camelões como ele, parisienses, em 1871, tomaram o Hotel de Ville, hastearam a bandeira vermelha e proclamaram e fizeram aquilo que Marx chamou de assalto aos céus, para construir um mundo completamente diferente, onde educação fosse direito, onde morar fosse o direito, onde trabalhar fosse algo digno. Eu acho que daqui para frente, todas as vezes que me lembrar da Comuna de Paris, me lembrarei também de Renatinho, porque faz todo sentido. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito, porque essa é a frase seguinte dessa música do Gonzaguinha, é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. Gabriele, companheiros, amigos do Renatinho, colegas de partido, de esquerda, de vida, de luta, de sonhos, não necessariamente no partido, nós não estamos sozinhos, por mais que pensamos estar. Nós estamos juntos, irmanados, e seguiremos firmes nas lutas. Renatinho, presente. Presente. Obrigado, Tarcísio. Enfim, somos muitos e muitas. Já passo para Renata. Renata, está contigo a palavra. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, Gabriele. Um abraço, um beijo, o meu afeto para você. A gente construiu uma história muito bacana com o Renatinho, como companheiro de partido, como companheiro de lutas em defesa dos direitos humanos. Foi muito importante construir com o Renatinho, por exemplo, quando eu estava à frente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj e ele à frente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores de Niterói, a relação de troca, de respeito, de construção coletiva para que a gente pudesse superar não só os projetos de poder que fazem com que a nossa população da favela, da periferia, pobre, a população mais precarizada, fosse a população descartável nessa sociedade, onde os nossos corpos são mercantilizados, onde os nossos sonhos são mercantilizados, onde a nossa vida é mercantilizada. Renatinho tinha todo esse furor que todo mundo trouxe aqui, de um otimismo, de um levantar e sacudir a poeira e dar volta por cima, que deixava a gente, sem dúvida nenhuma, contagiado pela alegria do Renatinho.
Ele, quando me encontrava, a piada sempre foi, né, o momento desses encontros. Renatinha, minha xará. Então, eu guardo o Renatinho aqui no meu coração, nas minhas lutas. Acho que os momentos de despedida, eles são extremamente tristes, mas a gente também precisa guardar tudo o que o Renatinho nos ensinou, em especial na política, né, Gabriela? Você conhecia de um outro lugar, um lugar que nós, enquanto companheiros da política, não acessávamos, mas tenho total respeito a você, a sua dor, a dor da sua família, mas quero aqui também me colocar à disposição sua, se está estudando aí em Portugal, mas também deixar o meu afeto que tinha e que nutro, né, pelo seu pai. E eu queria aqui deixar um poema. Ai de quem ama, quanta tristeza há nessa vida, só incerteza, só despedida. Amar é triste. E o que é que existe? O amor. Amar, ama, canta, sofre tanta saudade do seu carinho, quanta saudade. Amar sozinho, ai de quem ama. Vive dizendo adeus, adeus. Vinícius de Moraes, fica aqui a minha homenagem, com muito amor, com muito afeto, a tudo que o Renatinho representa e representou na nossa construção. Obrigada, Gabriele, um beijo no seu coração. Obrigada a todos os companheiros e companheiras que fazem parte dessa homenagem. E Renatinho, presente, hoje e sempre. Seguimos. Obrigada, Renata Souza, nossa deputada estadual e líder da bancada do pessoal na LERJ, prestando essa homenagem. Eu vou passar a palavra para a Mônica Francisco, também deputada estadual, depois para o Flávio Serafini, deputado estadual, Peg e Josemar. Na figura, obrigada, Boris, na figura de Gabriele, eu cumprimento a todos os nossos camaradas e todas as nossas camaradas do PSOL, aqui da nossa bancada, que estão aqui nesse lume virtual, quem está acompanhando em casa. Esse é o nosso espaço de acolhimento para você, Gabriele. As suas palavras me comoveram muito. E eu quero continuar um pouco na linha do que o Tarcísio trouxe, porque esses dias eu tenho pensado muito no Gonzaguinha. Tem sido o meu momento Gonzaguinha, né? E ele dizia, é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas onde batem bem mais forte o coração. O nome dessa música é Caminhos do Coração. E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. E a sua fala me lembrou muito a fala da minha filha, né? Seu pai me lembrava gentileza, assim, a primeira coisa que vem à minha memória em relação ao Renatinho é a gentileza, a amabilidade. E isso é parte de quem vem de onde a gente vem, porque sabe que quem vem de onde a gente vem traz muitas marcas, muitas dores, e a gente precisa ter empatia, ter gentileza, ter cuidado, ter carinho, ter entusiasmo todos os dias, porque é isso que faz a gente levantar da cama. É encher-se de Deus todos os dias, Chico disse muito bem. É entusiasmar-se, encher-se de Deus, encher-se de força para enfrentar todos os dias aquilo que tenta nos sufocar. E é isso que a gente vive nesses dias, e de fato, assim, a gente vem sendo sufocado por essa política de morte, por esse desprezo completo pela vida, que infelizmente acometeu o seu pai, nosso companheiro, nosso camarada de luta e de caminhada. Eu quero, nesse momento, mais do que deixar a nossa acolhida, o nosso abraço, a nossa reverência, deixar aqui a celebração pela vida e pelo legado do Renatinho, que é nosso. A gente segue com gentileza, entendendo que é possível ter gentileza e entusiasmo na política todos os dias, apesar de toda essa dor, toda a tristeza, apesar dessa nuvem de falta de empatia que nos sufoca, a gente segue com gentileza, com empatia, com entusiasmo,
apesar dos desafios que são físicos, que são mentais, emocionais, institucionais, a gente segue junto. Força para ti, força para tua família, força para nós que ficamos aqui com a tarefa de não mediar nada, mas avançar denunciando esse governo de morte, governo do Estado do Rio de Janeiro que se alia a essa necropolítica, que vitimou o Renatinho, que ainda bem tivemos a sorte e a bênção, Chico, de ter seu filho de volta e que vem acometendo tantas pessoas tão perto de nós. Não tem ninguém aqui que deixou de chorar por alguém. Não tem. Se a gente perguntar para todo mundo que está aqui no chat, para quem está aqui com a gente, ninguém deixou de chorar nesse 1 ano por alguém perto de si. Então, eu quero deixar o meu abraço, acolhida e força para seguir, firme, sempre nos caminhos do coração. Muito obrigado, Mônica Francisco, nossa brilhante deputada estadual. Agora eu passo imediatamente a palavra para o deputado estadual Flávio Serafini, companheiro de Renatinho, lá no Pessoal Niterói. Olá, gente. Oi, Gabriele. Olá a todos e todas. Bom, gente, acho que esse lume de hoje ele é um lume muito especial, né? Porque ele é um encontro, mas é um encontro também de despedida do companheiro Renatinho, companheiro que nos ajudou a ser quem somos, né? Renatinho foi um dos primeiros vereadores eleitos pelo pessoal no Brasil. Foi um companheiro que marcou a história do partido não só em Niterói, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, nos ajudando a moldá-lo, nos ajudando a dar uma cara para ele, nos ajudando a fazê-lo não só para fora, o partido que a sociedade conhece, mas também para dentro, no conjunto das nossas relações, dos nossos afetos, dos nossos conflitos. E Renatinho, ele sempre nos agregou muito em algo que sempre foi muito caro para a gente, mas que nem sempre a gente conseguiu expressar na nossa cara, né? Nós somos um partido que tem um compromisso com a luta dos oprimidos, com a luta dos explorados. E Renatinho, mesmo, né, tendo se transformado num vereador que exerceu 5 mandatos, então, né, que se constituiu numa autoridade importante e reconhecida na cidade de Niterói, ele nunca abandonou a simplicidade dele. Ele nunca abandonou a identidade dele com os que sofrem, com os mais pobres, com aqueles que enfrentam as maiores dificuldades. Ele nunca abandonou, né, por uma opção, né, política, por entender que esse era o papel dele na política, que era, como ele gostava de dizer, né, acho que a ideia que ele mais reforçava era, né, lutar por justiça, né? E ele sempre entendeu muito bem que lutar por justiça numa sociedade desigual como a nossa é lutar ao lado de quem sofre as injustiças, de quem sofre a consequência das desigualdades. Mas, além de ter feito uma opção por permanecer ao lado, né, dos simples, dos oprimidos, Renatinho também, né, tem na sua história de vida a marca das desigualdades, a marca das injustiças que a nossa sociedade produz. A gente está aqui se despedindo do Renatinho, e aí eu resgato um texto escrito pelo companheiro Gustavo Gomes, que está circulando na internet, onde ele nos lembra, né, que Renatinho, aos 2 anos, foi vítima de um vírus, da falta de vacina, quando contraiu poliomielite e, né, com isso, desenvolveu uma deficiência. E isso no início da sua vida. E agora em que a gente, inclusive ele, vimos lutando tanto, né, para que se tenha acesso à vacina, para que toda a população pudesse ser imunizada, né? Eu acho que poucos de nós, né, têm a possibilidade
de carregar na sua história de vida uma linha de coerência, de entrega, né? Entre aquilo que fala e entre aquilo que vive, né? Renatinho, sem dúvida nenhuma, é entre nós um daqueles que tem a sua história de vida marcada, confundida, misturada com as suas lutas, com aquilo que se dedica, com aquilo que acredita. Então, é uma perda muito grande para todos nós, é uma perda muito grande para toda a cidade de Niterói. Renatinho é muito reconhecido na cidade. Eu costumava falar com ele que a esquina, né, da Rua Gavião Peixoto com a Rua Pereira da Silva é certamente o ponto de debate político mais importante da cidade de Niterói das últimas décadas. Não tinha espaço na cidade onde se conversasse mais sobre a cidade, sobre o estado do Rio, sobre o Brasil, sobre a vida das pessoas, do que a esquina do Renatinho, né? E isso se fez pela presença do Renatinho, né? Que conseguia fazer daquele espaço, com o afeto que ele desenvolvia às pessoas, um espaço permanente de conversa, de troca, de reflexão. Eu me lembro, né, em 2004, primeira eleição que eu participei do Renatinho, e primeira eleição que ele se elegeu diretamente, né? Anteriormente ele tinha exercido uma parte do mandato como suplente. No dia seguinte à eleição, a esquina dele era um alvoroço assim indescritível, né? Eu já participei de muitas eleições, né? Não só minhas, mas de outros companheiros e companheiras. Mas eu quero falar para vocês aqui que eu testemunhei, né? De todas as eleições que eu já participei, eu nunca participei de uma eleição onde o candidato, né, eleito, né, no caso, felizmente, né, do Renatinho, que a gente conseguiu, né, junto com ele, elegê-lo diversas vezes, fosse tão querido, né, como o Renatinho. Então, acho que essa é a imagem, né, que eu guardo dele, né? Essa é a imagem que eu acho que marcou a história do Renatinho. Alguém que enfrentou muita coisa fazendo política, sofreu muito lutando pelo que acreditava, mas conseguiu fazer da alegria, do afeto, a marca dessa sua luta, a marca dessa sua entrega. Com todas as dificuldades que enfrentou na vida, né, Renatinho sempre conseguiu seguir, deixando para quem estava perto dele essa sensação de carinho, de afeto, de alegria. Então, companheiro Renatinho, defensor dos direitos humanos, defensor dos direitos das pessoas com deficiência, defensor dos direitos dos animais, defensor da justiça. Sua luta segue firme com a gente, né? Sua luta e sua vida seguem firmes com a gente e com a sua família, e a gente segue semeando, né, os sonhos, os desejos de transformação que você partilhou com a gente durante tanto tempo. O companheiro Renatinho segue presente na vida de todos aqueles e aquelas que o amamos e nas lutas que todos nós partilhamos com ele. Companheiro Renatinho, presente. Flávio Serafini, obrigado. Meus sentimentos aí pela perda do seu grande amigo e companheiro no pessoal Niterói. Agora eu passo a palavra também para o Paulo Eduardo Gomes, também vereador por Niterói, amigo e companheiro do nosso Renatinho. Paulo, é contigo. Bom, deixa eu ver se eu consigo falar. Em primeiro lugar, queria manifestar um misto de alegria e tristeza por estar há muito tempo não tenho tido oportunidade, por uma série de problemas e correria, de participar do Lume virtual, do Lume presencial, muito importante nas nossas vidas, a gente não tem há quanto tempo,
e ainda vamos demorar muito a ter a possibilidade de nos abraçarmos por conta de, apesar de todos os nossos esforços, enfrentar um governo com as características desse idiota que está no Palácio do Planalto é muito complicado na vida da gente. E, lamentavelmente, por conta disso, a nossa convivência, presencialmente falando, ela está num horizonte muito longe daqui, e, enquanto isso, a gente tem que se preparar para as alegrias, no caso. Nem ouvi uma parte da fala do Chico, não sei se foi o Manu que passou por isso recentemente, e o Chico estava falando de alegria e tristeza, e a gente tem que se preparar para as alegrias em relação aos que conseguem sair dessa doença, mesmo que com sequelas, mas conseguem sair, e temos que chorar aqueles que nós perdemos. No segundo lugar, eu queria fazer uma saudação a Gabriele, que está aí, não sei se Maria está acompanhando, o quanto a gente, de longe, acompanhava dia a dia o sofrimento de vocês, e a sensação de impotência de poder abraçar vocês e dar mais força a vocês, enquanto vocês esperavam notícias boas que acabaram não chegando, vindas do Hospital Acaraí. Queria, mesmo de longe, não vou às 3h30 no enterro, que é reservado a poucas pessoas. Está tudo preparado lá na Confraria Nossa Senhora da Conceição, às 3h30 para o enterro do Renatinho, não vou estar, e, portanto, não vou poder abraçar vocês duas pessoalmente. Em segundo lugar, queria agradecer a doutor Clóvis e ao doutor Biagio, do Corpo Médico e diretor do Hospital de Caraí, que, trabalhando para salvar Renatinho, sempre nos deram esperança de que ele conseguiria sobreviver. Foram eles que diariamente nos passavam informações que nós repassávamos ao Tiago e ao Mateus para que eles pudessem passar para a Gabriele e para a Maria. Queria um agradecimento, eles não estão ouvindo, mas um agradecimento público a eles. Agradecer as palavras de Chico, que foram, inclusive, incluídas nos anais da Câmara Municipal, em relação ao Renatinho. Renatinho era uma pessoa muito rabugenta, igual a mim. Então, é evidente que no dia que a gente se despede dele, a gente se lembra do quanto ele foi, ele próprio, e o símbolo do que ele representava para nós, o quanto ele foi importante, apesar de todos os momentos de rabugice, eu e ele, nós tivemos na Câmara. Um símbolo importante, alguém que, atacado por um vírus lá atrás, Taninha, ex-vereadora, ex-deputada estadual, estava falando isso comigo ontem, tal como Tânia, ele foi atacado por um vírus, o Flávio já mencionou isso ainda há pouco, e foi atacado agora por um outro vírus que tirou a vida dele. Obrigado, Chico, pelas suas palavras, mas quem era Renatinho? Renatinho é uma pessoa muito especial, que, vendendo pano de prato, isso tem um simbolismo muito grande, tanto no nosso antigo partido quanto no PSOL, de alguém que vinha de catador de cana, que se transfere para Niterói, que se instala numa esquina, que ia lá no Rio buscar paninhos de prato por um melhor preço e vender numa esquina de Caraí, que conquistou a amizade de um conjunto enorme de pessoas para quem ele vendia o paninho de prato, que conseguiu, junto com Maria, custear os ensinos de uma filha que hoje é advogada, que eu saiba trabalhando em Portugal e impedida agora de voltar por conta da pandemia,
Um dia vai passar e ela vai continuar trabalhando para orgulho do seu pai e orgulho da sua mãe. Mas Renatinho educou essa sua filha vendendo pano de prato. Nós ontem fizemos uma homenagem ali na esquina e vamos continuar fazendo no dia de hoje, dentre tantas outras homenagens que o conjunto de vereadores estão idealizando e discutindo para preservar a memória do Renatinho. Mas nós fizemos um cartaz lá pelo gabinete com uma foto de Renatinho com um cachorrinho, Renatinho, o protetor dos animais, como ele gostava de se autodefinir, e colocamos nesse cartaz uma foto que para a gente é muito simbólica da luta do Renatinho. Renatinho acorrentado à sua banquinha, junto com ele acorrentado a ex-vereadora, ex-deputada, minha colega de científico no Liceu, Tânia Rodrigues, e Alaor, que já foi conosco, o vereador, todos eles acorrentados e acorrentados à banquinha, como prova de protesto e de luta contra a prefeitura da época, pelo direito de trabalhar dos camelôs e dos ambulantes, como o Renatinho se colocava. Botamos lá essa foto muito simbólica, Renatinho ainda com muito cabelo preto, Tânia muito nova, nós todos estamos ficando velhos, mas essa é a luta do Renatinho, e a partir dessa luta, ele entra na vida pública e se transforma em vereador. Me lembro como aqui em casa, em Charitas, eu e Cláudio Gurgel ajudávamos Renatinho a elaborar os panfletos da sua primeira campanha que ele se tornou suplente da bancada na época do PT. Com a ida do Rodrigo Neves, que foi prefeito, deputado estadual por uma secretaria no governo Jorge, Renatinho, como primeiro suplente, exerceu o mandato de vereador naquele período de 2001 a 2004. Mas não por muito tempo, porque logo apareceu uma necessária CPI para investigar o Fundo de Previdência da cidade, hoje Nitprev, naquela ocasião IBASME, e o Renatinho foi um dos 7 signatários, 1/3 do quórum de vereadores da Câmara, foi um dos signatários para a abertura de CPI para investigar o IBASME. E ele assinou. E como prêmio para a sua coragem e a sua independência, o governo de Jorge Roberto trouxe de volta à Câmara o Rodrigo Neves. Rodrigo Neves, ao chegar na Câmara, retirou a assinatura do Renatinho e nós não conseguimos instituir a CPI, ou constituir a CPI do IBASME naquela ocasião. Renatinho podia muito bem não assinar. Ele sabia exatamente o que significaria aquela assinatura junto com outros 6 companheiros, mas ele assinou. Ele assinou e, com isso, ele deixou de ser vereador, deixou de exercer o mandato. Renatinho foi coragem o tempo inteiro. Evidente, tanto no PT, na época do PT, com esse exemplo concreto de desamor e de desapego pelo cargo, e que ele deu demonstrações do seu caráter e da sua vontade, ao se definir como uma pessoa que estava ao lado da classe trabalhadora e não abriria mão da defesa dos interesses da classe trabalhadora, e, em particular, daqueles que dependem de aposentadoria no IBASME da época, que dependem hoje de aposentadoria. Esse foi o Renatinho. O tempo todo uma pessoa corajosa. E o que mais me incomoda e dá dor é que Renatinho entrava no plenário da Câmara durante essa última legislatura e durante esse ano de pandemia. A bancada do pessoal, eu e Renatinho, fomos responsáveis pela maior quantidade de emendas em defesa da vida dos mais vulneráveis em Niterói e também em defesa da economia. Porque, a bem da justiça, o Rodrigo, e é verdade, às custas de royalties de petróleo, o Rodrigo conseguiu implementar programas que combinassem ao mesmo tempo a defesa dos mais vulneráveis e a defesa da vida e da economia, defendendo empresas, bancando salários no programa Empresa Cidadã, uma parte dos salários dos trabalhadores das empresas,
enfim, nós fomos responsáveis durante esse período por uma boa quantidade de emendas, e o Renatinho chegava no plenário com álcool gel e fazia questão de passar álcool gel em todo mundo. Inclusive, para irritação de alguns companheiros e gozação ao mesmo tempo, borrifava álcool gel, inclusive, na cabeça. Adorava, baixinho como era, adorava borrifar a cabeça no galo, que tem quase 2 metros de altura. E ele era preocupado o tempo todo com a sua própria saúde e com a saúde dos seus colegas. O tempo todo ficava: Paulo, olha a máscara, cuidado, não chega perto do outro, você está fazendo discurso muito perto do microfone. O tempo todo cuidando de todo mundo. E não sei por que cargas d'água. Não conseguiu cuidar dele mesmo. A gente vai sentir muita saudade. Mas, desde ontem, na Câmara, quando a notícia chegou, não só nós da bancada do PSOL, eu, Túlio e Beni, não só nós, mas como todos os outros vereadores estão pensando e arquitetando homenagens de toda a natureza. Homenagens que, na próxima semana, algumas das quais já estão protocoladas, dizem respeito à esquina, botaram uma placa naquela esquina, passam por uma iniciativa do setor do governo que trata dos animais, de zoonose, que está pensando em conversar com o prefeito Axel, de colocar o nome daquela unidade que cuida de castração, de unidade de castração e de controle da população animal, Gesivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho do PSOL. Nós vamos ter mecanismos de preservar para quem vier depois de nós a memória do Renatinho, mas nada vai apagar a dor da sua perda. Um abraço, Gabriele, um abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Peg. Muito emocionante seu depoimento, sua amizade. Eu deixo aqui meus sentimentos. Enfim, eu vou passar a palavra para o Josemar, depois o Marcelo Freixo, que acabou de chegar, fala, e Paulo Pinheiro fala por último. Josemar, é contigo, meu amigo, vai lá. Primeiro, é um momento muito triste que a gente coloca aqui. Eu conheço o Renatinho há mais de 20 anos, conheci também a Gabriele, conheci a Maria. E Renatinho era uma referência para mim, não só para mim, mas também para a minha geração. Eu falo isso porque a gente viveu muita diversidade junto, batalhamos muita coisa coletivamente. O Flávio já lembrou aí da primeira campanha que ele se elegeu efetivamente, porque ele tinha sido suplente. E naquela campanha, naquele momento, a gente via, né, a disposição, a vontade, não só de lutar, mas de viver e de se colocar. Renatinho, ele para nós que fundamos o PSOL, a história da fundação do PSOL no Rio de Janeiro está escrito lá o nome do Renatinho. A gente fez o seu primeiro gabinete, e eu tive a honra de ter sido chefe daquele primeiro gabinete dele, né? Inclusive teve lá o Flávio também, ajudava com a gente, o Carlos, o Leandro, Honório. Era um mandato que eu costumava falar para Renatinho, o próprio Renatinho dizia, era um gabinete de escola que produziu muito, que construiu outros quadros que ficam aí como referência, como
como construção. É difícil até de falar, porque eu estou emocionado, porque o Renatinho tinha uma ligação comigo, assim, naquele período, mas também quando teve o falecimento do meu pai, o Renatinho foi muito ombro a ombro. Teve também, quando a gente fundou o pessoal de São Gonçalo, também foi muito companheiro, muito amigo, muito entusiasta da nossa construção. A história de Renatinho é uma história de luta, tanto pessoal quanto política, quanto social. Acho que ele, assim, a batalha que ele deu, né, jovem, portador de cana, portador de deficiência, que não se intimidou, que viveu toda uma vida dedicada às suas causas. Trouxe para a gente, nos ensinou muito sobre a causa animal, sobre a causa dos direitos dos animais. Teve honra e capacidade, como bem lembrou o Paulo Eduardo, na assinatura da CPI do IPAGE, e a assinatura dele lhe converteu o mandato, mas não mudou de lado. Renatinho, ao longo da sua vida, ele foi um guerreiro lutador, uma pessoa que teve a hombridade de estar do lado certo. A gente faz sempre opções, né? Nós somos reflexos das opções que fazemos. Renatinho optou pelo lado correto. Estava ali na luta dos camelôs, tive a oportunidade de acompanhar isso quando estive ao seu lado, ao lado dos profissionais de educação, ao lado da construção do PSOL. Não hesitou em nenhum momento de construir o PSOL enquanto ferramenta. E nesses anos todos foi um parlamentar à altura dos desafios, à altura das pautas, né? E que, em certa medida, também popularizava o PSOL, popularizava as nossas ações, as nossas reflexões. Eu vou terminar a minha fala, porque eu não lembro do Renatinho em momentos tristes. Eu lembro do Renatinho com aquela sua ânsia, a sua necessidade, como bem colocou o Paulo, de ir para cima, de se colocar, de proteger o próximo, de os outros. Eu lembro do Renatinho assim, eu lembro do Renatinho que chegava para todo mundo, filhão, ou que colocava para as pessoas, seja lá, uma pessoa que era um professor, você é o melhor professor de Niterói, ou do Renatinho que colocava, que encontrava um jovem, você é o jovem mais bonito, é sempre jogando para cima, jogando o outro na sua alegria e buscando ter alegria no seu método. Então, essa live de hoje, que é uma live triste, eu vou trazer aqui a mensagem do Renatinho de que sempre buscando a alegria, a busca pela alegria, a busca pelo lado certo, como ele dizia, o lado certo, o lado da justiça. Fecho aqui mandando um forte abraço a Maria, a Gabriele e a todos que são próximos ao Renatinho e que fizeram com ele uma história, que participaram da história da vida dele, uma história que muito nos orgulha e que muito nos dignifica. Renatinho, presente, agora e sempre. Obrigado, Josemar. Josemar, primeiro vereador eleito por São Gonçalo, assim como Renatinho também foi o primeiro vereador eleito por Niterói, né? Então, que o Josemar tenha sucesso aí, né? E agora eu vou passar a palavra para o Marcelo Freixo, né, que, enfim, conhece, amigo de Renatinho de longa data, e é de Niterói também, né? Terra do nosso Renatinho. Marcelo, está contigo a palavra.
Oi, Ricardo, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Falhou um pouco no início, agora sim. Eu estou no iPad, essa plataforma falha muito aqui, então às vezes pode ser que eu fique sem contato. Bom, Gabi, queria ter te reencontrado em outro momento. Eu estava vendo sua foto, você está diferente. Faz muito tempo que eu não te vejo. Eu acho que vocês não sabem, mas a Gabi foi minha aluna, né, durante muitos anos. E eu conheci o Renatinho como pai da Gabi, antes de conhecer o Renatinho de outra forma, né? Então eu conheço o Renatinho de uma forma mais inusitada que todos os companheiros aqui. Conheci como um pai extraordinário dessa menina que eu tenho tanto amor por ela. Conheci jovem menina, cheia de sonho, e a Gabi estava fora, né, do Brasil. E, enfim, essa tristeza de não ter conseguido dar um abraço no Renatinho, que é a coisa mais perversa que tem, né? E coisa que ele gostava tanto, né, de abraçar. Eu tinha até medo nesse período de encontrar o Renatinho, porque ele não conseguia se segurar, ele abraçava, porque o Renatinho era de muito afeto, né? Tinha um sorriso. Acho que a coisa mais marcante do Renatinho para mim era o sorriso largo dele, né? Muito presente o tempo inteiro. E, Gabi, eu espero que a gente se encontre em breve. Quero que você se cuide. A Gabi também está com Covid. E se cuida, menina, por favor, né? Difícil esse período, esse momento. Enfim, a gente está muito triste com o país, né? A gente está muito triste com tudo que está acontecendo. E quando alguém muito perto da gente é atingido por isso, essa tristeza se materializa, né? É como uma tristeza que está no ar o tempo inteiro, Chico. Ela se materializasse, né? Ela ganhasse corpo, né? E a sensação de impotência da gente está muito forte, né? Você não tem muito o que fazer, assim, é uma coisa desesperadora, por um lado. Agora, eu ouvi a fala do Paulo aqui, Paulinho, e eu acho que fazer homenagem ao Renato, Paulo, é nossa obrigação, né? Eu acho que naquela esquina dele não tem como passar por ali e não olhar o Renatinho, não sentir o Renatinho. Eu acho que aquela esquina tem que ter uma homenagem ao Renatinho, seja ela qual for, né? Que a família pensar também, e os companheiros de Niterói, mas aquela esquina precisa contar para o resto da história de Niterói quem foi o Renatinho. O Renatinho é uma personalidade que faz bem a qualquer cidade, né? A figura simples. Gabi, eu fui contar para minha mãe do falecimento do Renatinho. E minha mãe mora em Niterói até hoje, ela conhece bem o Renatinho. E quando eu contei para minha mãe está com 80 anos, né? E está passando um período muito difícil nessa pandemia, que essa pandemia é muito perversa para os idosos, né? Ela é muito violenta com os idosos. O cerceamento, né? O confinamento para o idoso é muito duro, é muito perverso. E quando eu contei para minha mãe, ela teve uma crise muito forte de choro. E ela falou o seguinte: mas meu filho, ele era uma pessoa tão simples, e minha mãe é uma pessoa simples, quem conhece sabe disso. Ela falou: mas ele era uma pessoa tão simples, era tão importante ter gente simples na política, né? E eu acho que essa reação imediata ali da minha mãe diz muito sobre a importância do Renato. É uma importância simples, é uma importância da simplicidade, que fazia com que as pessoas entendessem muito bem o que ele queria, o que ele representava. Então, aquela esquina onde ele estava ali sentado com os panos, com a prosa, né? Era um homem de panos e prosas. É uma esquina que tem que entrar para a história da cidade, para a nossa história, porque ele deixa uma marca muito profunda, como pai, como amigo, como companheiro e como trabalhador. E levou isso tudo para a política, né? Então ele vai fazer uma falta imensa para o país que a gente precisa reconstruir. Vai ser uma falta muito grande que ele vai fazer. Insubstituível para a família e também para a gente. Então, Gabi, assim, eu sei que deve estar muito doído para você ficar assistindo isso tudo, você quis vir. Onde ele estiver, ele está muito orgulhoso de você estar aqui. A gente sabe disso. E é por isso que você está aqui. Você sabe que ele ia gostar que você tivesse, né? Eu não tenho dúvida que ele está assistindo isso aqui. Deve estar doido porque queria se inscrever para falar, né, Paulinho? E dessa vez ele
ele vai continuar falando, né? Ele vai continuar falando muito para a gente. Gabi, meu amor, um beijo imenso em você, na sua mãe, sua família inteira, e a gente vai continuar se falando todos os dias aqui. Paulo, Eduardo, em especial, te conheço, sei a dor que você está sentindo. Um beijo muito grande para você. Um beijo em todos. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Muito importante seu depoimento. Eu passo agora a palavra para o Paulo Pinheiro, nosso vereador pela cidade do Rio de Janeiro e médico, que veio aqui também prestar essa linda homenagem ao nosso Renatinho. Boa tarde a todos vocês, especialmente para a Gabriele, que eu não conhecia, conheci nesse momento tão difícil aqui agora. Parabéns, Gabriele, pela sua posição, pela sua maneira de encarar um momento tão difícil quanto esse. Eu ouvi alguns colegas falaram há pouco sobre o Renatinho. Eu tive um contato maior com o Renatinho ano passado. Em 10 de abril do ano passado, nós demos uma live sobre a pandemia. E o Renatinho é uma pessoa muito inteligente, muito sagaz. Se tirou ele rapidamente, no ano passado ele já estava entendendo a gravidade e a importância da pandemia. Nós ficamos quase 1h30 falando sobre a pandemia em cima de pessoas da vida comum, pessoas da rua, pessoas que não têm privilégios, e ele foi muito interessante e mostrou toda a sensibilidade, toda a maneira dele encarar a vida, que era isso que todos vocês têm falado sobre isso. Fiquei muito impressionado com as declarações do Paulo Eduardo, né? Eu nunca tinha visto Paulo Eduardo chorar, né? Dessa maneira emocionada como ele falou. Realmente, nós todos, como disse há pouco o Freixo, nós todos estamos com uma sensação de impotência muito grande. Todos nós. Mais ainda as pessoas mais velhas como eu, né? Nós estamos cada dia mais tristes e com a sensação de impotência, né? Quando a gente vê uma pessoa tão próxima da gente, como o Renatinho, morrer, a gente fica mais angustiado, né, com a vida. Uma pessoa que, como foi dito pelo Paulo Eduardo, tinha todos os cuidados, pensava, brincava com as pessoas, brincava com coisa séria, como ele brincava com coisa séria da maneira importante, passando álcool gel na cabeça das pessoas, nas mãos das pessoas. A gente tem uma sensação de impotência muito grande, porque não conseguimos enfrentar isso, e esse vírus nos pega em 10 minutos, nós estamos perdidos para ele. E a morte do Renatinho vai deixar um grande vácuo na política brasileira, na política do Rio de Janeiro, na política de Niterói, por tudo isso que todos vocês já colocaram por aí. É uma pessoa imprescindível à política. Como disse a mãe do Freixo, né? Uma pessoa simples na política é tão necessária nos dias de hoje na política brasileira. Então eu queria deixar aqui um grande abraço, Gabriele, para você. Você aí, para nós hoje, você está representando o Renatinho aqui, com todo o sofrimento que possa ser para você. Muito obrigado por você ter tido a vontade, a força de estar aqui ouvindo tudo isso sobre seu pai, que realmente você tem que ter muito orgulho. Se ele tinha um orgulho de você, você também tem que ter um orgulho muito grande dele. Uma pessoa imprescindível. O Renatinho é daquelas pessoas que a gente não imagina nunca que vão nos deixar. E quando acontece uma coisa dessa, nos deixa muito mais emocionados e tristes. Eu queria dar um grande abraço afetuoso para você e desejar ao Renatinho, aonde ele estiver, de acordo com o que cada um acredite, eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom. Eu tenho a certeza que ele estará olhando para esse mundo de uma maneira como sempre olhou aqui embaixo. Espero, Renatinho, que você tenha muita luz no seu novo momento, na sua nova vida. Paz para você, cabeça e calma para Gabriele e para todos nós, paciência e resiliência e muito cuidado. Um grande abraço para todos, muito cuidado e vejam que a situação não está fácil. Um abraço para todos, uma boa tarde, obrigado.
Esperar o Boris tomar, que o Boris deve ter que tomar uma aguinha. Vamos ver se o Boris volta para ver quem é o próximo da fila para falar. Aliás, eu nem mandei um abraço para o Boris por organizar esse Lume virtual com tanta gente. E o Arataca entrou aí agora, né? Eu não tinha visto o Eleomar. Eleomar, um beijo para você e para a charada Gabriela aí, a sua Gabi. Um abraço. Paulo Eduardo, um abraço para você enquanto o Boris não vem aqui. Eu queria dizer para você que eu fiquei muito impactado aí com a sua fala, né? Com a sua emoção. Realmente, parabéns pela sua sensibilidade, parabéns por tudo que você é para todos nós. Um grande abraço para você. Você também. Tomara que a gente possa se reunir presencialmente todo mundo no Lume de novo. Um beijo aí, Arataca. Falar de Renatinho. Renatinho, para mim, generosidade e doçura. É isso que ele representa para mim. Isto daí não tira de forma alguma o aguerrimento que internalizava nele na busca da justiça social, na busca da liberdade, na busca da democracia, na busca de um mundo melhor, mais humano, mais solidário, mais fraterno. Renatinho, ele, sempre que me encontrava, ele fazia uma brincadeira comigo, que era... Ele me imitava, mas ele dizia, eu vou falar para você como é que Chico Alencar imita você, mas não era Chico Alencar que ele queria me imitar. Então ele falava isso o tempo todo. Uma vez entrou lá dentro do meu gabinete para parabenizar e de forma muito emocionada, quase chorando, para me agradecer um pronunciamento que eu tinha terminado de fazer no plenário da Assembleia Legislativa. Então, é uma pessoa que não tem como, é uma perda que a gente não tem como recuperar, não tem como restaurar, não tem, quer dizer, é a saudade permanente que vai comandar, digamos, a nossa relação daqui para frente com o companheiro Renatinho. Renatinho, é isso aí, entrou na política e fez a política com nobreza, fez a política com autenticidade. Renatinho não abria mão das suas convicções, dos seus princípios. Olha que isso é dificílimo encontrar na política, infelizmente. É dificílimo, mas ele era isto. Ele significava isso, ele representava isto, ele passava isto, transmitia isto para todos nós, a autenticidade, né? E, de forma alguma, falhar naquilo que é a nossa missão, que é exatamente fazer a agitação social na busca da transformação deste mundo, que nós queremos um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais cordato, um mundo para todas e para todos, um mundo sem o preconceito, um mundo onde todos sejam contemplados. Renatinho é isso, o que ele buscava na sua ação diuturna era exatamente isto, né? Na sua verve, né? No seu vigor, realimentado permanentemente. E eu volto a repetir, pela generosidade e pela doçura que caracterizava a sua pessoa, exatamente no trazer o calor para todos nós com a sua relação e ser privilégio de ter esta relação com o companheiro Renatinho. De maneira que é isso aí, a gente tem fazer isso que a gente está fazendo, não vamos esquecer nunca dele, e transmitir para os seus familiares a nossa dor, né? A nossa dor que a gente não consegue de forma alguma uma substituição para ela. Fica o vazio,
mas, de qualquer maneira, a permanência da ausência através da nossa saudade. Essa é a minha homenagem, isso é o meu canto, né? O meu canto, acompanhando o canto guerreiro do Renatinho. Ele vai lá com o canto guerreiro dele, esse canto guerreiro muito doce, esse canto guerreiro muito acolhedor, né? Mas nós ficamos aqui na saudade, e é isso daí, companheiro. Perda irreparável. Não tem como. E tem uma coisa, para falar do Renatinho, a gente acabou, não terminava o dia e a gente estava falando do Renatinho, porque tinha muita coisa para falar. Então você veja a figura que era o Renatinho. Então é isso aí, eu fico por aqui, quero que transmita aos seus familiares, aos seus entes mais próximos e queridos, exatamente os nossos sentimentos e a nossa eterna saudade. Obrigado, Eliomar. Obrigado, Paulo. Eu levei um tombo aqui, voltei Ricardo... correndo. Eu não sei se a Gabriele... Oi, Marcelo. Não, eu tenho uma outra... Gabriela, manda um abraço para todos vocês. Eu só não queria sair sem mandar um beijo para a Gabriela. Tem uma outra reunião agora, só para avisar aqui. Tá, a gente, na verdade, terminou. Eu só não sei se a Gabriele ainda quer dar uma palavrinha, se despedir, agradecer, enfim. Claro, ok. Não quer dar. Boris, eu quero aproveitar, Paula passou aqui, aí viu o rostinho do antigo professor dela, Paula, minha filha, Marcela, mandou um beijo para você. Tá? Vem cá, filha, vem cá, deixa o Marcelo te ver. Cadê a Paulinha, querida? Tudo bem? Querida, que bom te ver. Marcelo esconde o quanto ele já é velho, mas se eu disser a idade da minha filha, vocês vão saber quanto tempo tem de vida o Marcelo. Um beijo, Marcelo. Gabriela, beijo, também quero Paulinho. aproveitar para te mandar um abraço. Manda um abraço para Maria também. Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Um abraço, Gabi. Beijo. Então, Gabriela, está contigo a palavra. Ricardo, muito obrigada. Estou imensamente agradecida. Marcelo, você não faz ideia de como foi importante você ter me chamado para participar disso hoje. E assim, eu comecei chorando muito e termino agradecendo e rindo de tudo que eu ouvi aqui do meu pai. Meu pai era realmente uma pessoa muito única, era generosidade, bondade, como eu disse no início. E eu queria muito agradecer muito por tudo que foi dito aqui. Eu tenho certeza que agora ele está descansando, mas em breve ele vai levantar, vai ficar sem as muletinhas dele e vai com certeza conseguir ver todas essas homenagens que estão sendo feitas para ele. Meu pai tinha um coração muito bom, muito bom. Meu pai era vida, meu pai era amor. Meu pai, eu acho que se resume a isso, amor ao próximo. E eu queria muito agradecer em especial ao Marcelo por todo o carinho, esse tempo todo que a gente se conhece. Eu gosto de você de graça, você sabe disso. E eu queria muito agradecer pelo apoio durante todo esse tempo. E queria muito agradecer também ao Paulo, que eu sei que todos os dias fazia contato com o hospital e passava para a gente. Ia dando meio-dia, e o meu coração ia ficando angustiado, esperando o hospital ligar. E nesse meio tempo eu sempre recebia uma mensagem ou outra do Paulo. Então, assim, muito, muito, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Josimar, você é um querido. Meu pai te adorava muito. E eu lembro muito dele falando de cada um de vocês aqui em casa. Então, assim, nos últimos anos eu não estava convivendo tanto porque eu estou morando em Portugal, mas, assim, meu pai é vida, né? Meu pai me ligava e me chamava de filhinha todos os dias. Então, apesar de eu não estar com ele aqui presente, eu acompanhava muito ele em toda a vida dele. Então, eu sei o quanto é importante, muito importante para ele, todo esse carinho que vocês têm por ele, todo esse reconhecimento da luta dele, da vivência dele. Meu pai é uma pessoa que me criou, é uma pessoa sem cultura, mas é uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa que sabia viver a vida pelo outro sem esperar nada em troca. Então, eu acho que eu estou, assim, eternamente grata, meu coração. Daqui a pouco a gente vai sair já de casa para ir para o sepultamento, mas eu juro por Deus que eu saio com meu coração preenchido de muito, muito, muito amor.
Foi muito importante. Muito obrigada, Marcelo, por ter feito esse convite. E eu fico muito feliz de ter participado, de ter ouvido tudo aqui, isso tudo de vocês. Muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada a cada palavra doce e cada reconhecimento do meu pai. Um beijo grande para vocês. Gabriele, obrigado. Assim, Renatinho foi, é e sempre será exemplo e inspiração para todos nós. Enfim, esse é o Buraco do Lume, um espaço que normalmente a gente presta contas com a população. Hoje foi uma merecida, uma pequena, uma singela, porém muito merecida homenagem ao nosso Renatinho. Sexta-feira estaremos aqui novamente. Renatinho presente, agora e sempre. Marielle presente, Anderson presente. Gente, uma boa tarde para todos vocês e seguimos em frente. Renatinho presente. Renatinho presente. Beijo. Beijo, Gabi. Beijo, Marcelo. Obrigada. Eu estou encerrando aqui a live, isso leva só um tempo para o aplicativo encerrar, ele tem um delayzinho. Eu aviso assim que encerrar. Um abraço, Boris.